pediatra vira a melhor amiga da mãe. Ir ao pediatra é um grande evento. Lá é o momento da gente chorar, tirar todas as dúvidas, colocar todos os medos para fora. É lá que a gente se sente acolhida. O pediatra tem o conhecimento necessário para aliviar todas as nossas angústias. Ela vira a melhor amiga mesmo. Mas e quando a pediatra vira a mãe? Será que ela passa pelos perrengues que a gente passa? Será que ela chora? Será que ela recebe muito palpite? No episódio de hoje do podcast A Mãe Conta, a gente vai ouvir um pouquinho da história da doutora Estela, mãe do Samuel, de 4 anos. Vem com a gente nesse papo real entre 3 mães que passam sim por perrengues, por palpites, que relevam muitas coisas, muitas dores, mas que têm um amor infinito pós-maternidade. É sobre esse amor, sobre esse palpite, sobre esse perrengue que a gente vai conversar. Roda a vinheta. A mãe conta. A mãe conta o quê? A mãe conta com quem? A mãe conta a real. A mãe conta quando? A mãe conta por quê? A mãe conta. O podcast que te abraça. E antes de começar o nosso papo sobre quando a pediatra vira mãe, sobre os perrengues, desabafos, quando ela vira melhor amiga nos primeiros 6 meses de vida, já nos segue no Instagram também, na Carona da Ali, Maternar Transforma no Instagram da Carol. A gente tá no Spotify e também já se inscreve aqui no canal. E o último pedido é compartilhar esse vídeo, porque a mãe conta a real, a mãe conta com quem? Aqui é um canal de conexão e de acolhimento. E hoje a gente está aqui com a doutora Estela. Primeiro, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom, vamos começar então a nossa conversa e a nossa história de hoje com a doutora Estela. Ela é mãe, ela é pediatra e a gente quer saber essa história, como deve ser mãe e pediatra. É aquilo que a Ali falou, e os pitacos, e os palpites? Será? Já é fácil, já sou pediatra, já entendo tudo de bebê. Como será essa transformação? Então, doutora Estela, muito obrigada por estar aqui, por aceitar nosso convite. Conta um pouquinho, se apresenta um pouquinho para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo aqui no YouTube. E eu quero que você comece a falar como foi essa transformação de pediatra para mãe. Bom, primeiro quero agradecer pelo convite, foi super especial. Vocês já me conhecem, né, há um tempo, já vem aqui no consultório, então para mim foi muito especial esse convite. Enfim, e estar no meu lugar, né, estar na minha sala, eu acho que é mais especial ainda, né, com a minha energia e, enfim, vocês já conheciam também o espaço, acho que ficou mais gostoso ainda, né. Então, vocês também sejam bem-vindas no meu espaço. É importante estar sendo gravado aqui no consultório dela, onde a gente veio muito aos prantos. Sim! E aí agora a gente está num momento diferente, Sim, conversando sobre isso. E o consultório da doutora Estela fica na Casa Mora, aqui em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Tem o arroba também, a gente vai deixar já o arroba no Instagram, tanto da doutora Estela quanto da Casa Mora, para vocês conhecerem esse espaço delícia que a gente se sente super acolhido. Isso. Bom, fiquei emocionada só com a apresentação de vocês, eu já comecei aqui, nossa, enxugar e falar, meu Deus, será que eu vou conseguir? Bom, enfim, vamos lá, queria me apresentar, então eu sou a doutora Estela, né, eu tô aí nessa jornada de pediatra há mais de 10 anos, e eu acho que eu cheguei aí em um momento muito especial da minha vida, né, que eu digo assim, sendo uma pediatra que eu gostaria de ser, né, estando em um lugar onde eu gosto, né, atendendo, né, os pacientes em que vêm para realmente sabem como eu sou e me procuram por esse motivo, né. Então, mas teve uma jornadinha, né, antes disso, né, e eu sempre falo que foi, a mudança realmente foi quando o Samuel nasceu, né, então a coisa deu... Na verdade, o estalo eu já tinha, né, eu não queria ser uma pediatra tradicional, né, então eu já tinha isso, mas dentro de mim as coisas só começaram a se movimentar depois realmente em que eu virei mãe, né, então, enfim, não que as outras pediatras não sejam, não tô falando isso, mas assim, eu acho que realmente muda, né, a gente muda quando a gente é mãe, né, a gente tem uma sensibilidade, né, tem talvez uma empatia, né, pelo que tá passando.
Mas eu já havia feito antroposofia, né? Então eu fiz medicina antroposófica, fiquei 3 anos na medicina antroposófica, então aquilo já era uma mudança na pediatria, né? Para quem não sabe, o que é a medicina antroposófica? Rapidinho, assim, só pra gente contextualizar, porque às vezes as pessoas não conhecem. A medicina antroposófica ela é uma medicina, ela é uma extensão da medicina tradicional, só que ela vem com um modo mais espiritual, ela vem de uma maneira mais de ver o paciente, a criança, o adulto, um corpo inteiro, né? A gente pergunta, analisa, estuda, conversa, para entender o que é aquele corpo no modo geral, né? Então, Sem separar por caixinhas. sem separar né? por caixinhas, exatamente. Então, pode ter um cardiologista antroposófico, esse cardiologista antroposófico, ele vai te ver inteira, né? Como você dorme, como você come, em que meio você vive, o que você trabalha, como... Então, é isso que eu faço. E como que eu faço com as crianças? Os pais, né? Sim. Que jeito que essa criança veio ao mundo? Em que contexto ela estava na gravidez? Né? Em que contexto nós estamos agora? Né? Então eu cuido muito dos pais e do meio ambiente em que essa criança está, né? Para ela ser saudável, Sim. né? Tudo Espiritualmente, impacta, né? tudo É um impacta. ciclo, você não tá separado em caixinhas. Exato, Muito bom. né? Então, e a antroposofia tem uma ligação muito grande com o universo, com astrologia, com, enfim, espiritual. Então, a gente traz todas essas coisas junto, né? A gente estuda para entender todo esse corpo, todo esse universo, né? Que a antroposofia fala que a gente é um microcosmo do macrocosmo, né? Então, isso é muito especial. A gente é um pontinho dentro de um macrocosmo, né? Que pode ser o nosso corpo mesmo. Sim. Né? Então, depende da perspectiva que a gente está olhando, né? O mundo é um macrocosmo ou a gente mesmo, né? Nossa. Então, é muito especial a antroposofia, muito. E o que me fez mudar também o olhar da medicina foi entrar na antroposofia. E aí, quando a gente entra, a gente não para de estudar, Sim. né? E vive, fica. E sempre traz coisas muito interessantes. Né? E quando o Samuca nasceu, E esse aí... estudo virou... Exato. A né? prática. Virou na Isso. prática. Virou esse Exatamente. estudo Real, né? Então, o Samuel nasceu em um período né? Foi quando deu o lockdown da pandemia. Eu passei a minha gestação, né, muito bem, nossa, super, e eu trabalhava muito, né, eu dava muito plantão, eu tinha consultório, então eu não parei de jeito nenhum de trabalhar. Quando a pandemia veio, eu estava no final da minha gestação e eles me colocaram no pronto atendimento, separada, isolada, eu não atendia nada que fosse respiratório, então eu atendia muito pouco, né, então eu ficava separadinha, não ia usava máscara, todo o equipamento, né, o EPI que a gente usou, mas atendia pouco, né, não atendia muito. Mas mesmo assim foi tenso, sabe? Porque a gente nunca sabia, né, não chego perto, não chego, né, tudo fechado e toda aquela... Então, a gente ficou inseguro naquele momento, né? E eu tinha uma doula, eu tinha a minha, né, obstetra, enfim, né, e tava tudo preparado para ser de um jeito, né, a minha enfermeira, obstetra. E quando a gente chegou né, no hospital, que eu tava com todas as contrações, tudo, o Samuel nasceu de parto normal, o meu marido não podia entrar, nem a doula. Ah, sim. E, Mas nossa, aquilo por conta da pandemia, né? E aquilo me deixou muito abalada, né? Muito abalada. E aí a gente dava um jeito de revezar, né? Como eu era médica, né? Eu sou médica, obstetra, né? Então, enfim, meu pai também é anestesista, trabalhava no hospital. Então a gente dava um jeito de ficar revezando, sabe? Entra um, entra outro, enfim. Não foi, né, um dos melhores mundos, mas a gente conseguiu muito bem se virar no que a gente tinha para aquele momento, né? E o Samuel nasceu super bem, foi um parto bem difícil, bem desafiador, nossa, muito. Eu fiquei quase uma semana em pródromos e não engrenava, então eu senti muita dor. Mas enfim, o Samuel nasceu numa postura diferente, né, da cabeça,
mas que foi difícil da saída dele, e ele veio com não deformidade, mas né, ele veio com a cabecinha dele veio muito pra trás, e aí queriam fazer várias coisas no momento do nascimento, e eu já, né, sou pediatra, né? Sim, imagina como Ninguém que é mexe no meu filho. Né? Você então, chegou mesmo, ou isso era seu pensamento? Não, ninguém eu mexe falei. no meu filho, ou você chegou assim, opa, peraí. Eu sei. vi, quando o Samuel nasceu, eu achei estranho a carinha dele, né? E logo a obstetra olhou pra mim e falou, Estela, eu vou já cortar o cordão, porque corta, né? Porque eu também já tava achando alguma coisa estranha. E era o posicionamento da cabeça dele, ele nasceu todo torto, nariz torto, olho muito inchado, por conta que ele ficou muito tempo numa pressão ali, né? E já logo ela olhou pra mão e falou, meu Deus, será que eu perdi alguma coisa, sabe? Já deu pra perceber que ela tava procurando sinais de síndrome, né? E aí ela falou assim, eu vou cortar, tá? Ele ficou um tempo aqui comigo e ela falou, eu já vou cortar porque eu quero que... E aí chamaram a chefe lá da neonatal, ela veio junto com outro neonatal, olharam e já queriam levar o Samuel para fazer vários exames, e aí naquele momento a pediatra desceu, incorporou. Eu olhei pro meu pai, porque meu pai estava na sala, porque ele é anestesista, então ele queria ficar, eu olhei pro meu pai e eu falei assim, ninguém mexe no Samuel, ninguém vai mexer nele enquanto eu não examiná-lo, né? E aí o meu pai, bom, enfim, pai, né? Não, porque você tem que fazer isso, porque você tem que deixar os outros trabalharem, porque não sei o que lá, não é só você, como né? Então já começou, né, os atritos. E aí o cara chegou pro meu pai, né, e falou assim, né, meu pai chama Santo, deixa ela, né, tentar. Então o Carlos foi tentar amenizar a situação. Seu marido. E meu marido, e eu peguei o Samuel, né, olhei pra carinha dele, assim, sabe aquele imprint que a gente dá de primeiro momento mesmo? Não naquele que ficou aqui, porque, nossa, eu tava totalmente ufa, né? E aí pegaram, examinaram, aí eu fui pegar realmente ele no colo e coloquei ele pra mamar, e ele pegou na hora, assim... Pegou, né? E eu fiquei olhando pra carinha dele, e ele mamando, e eu passando a mão na cabecinha dele, e eu falei, gente, não tem nada, né? Ele não tem, né? E eu fiquei pensando, né, assim, né, eu sou mãe, será que eu tô vendo, né, uma coisa que eu não tô vendo? Será que eu estou deixando de ver alguma coisa que, né, a gente sempre pensa nisso. Naquele momento você tava com o olhar da pediatra? Isso, naquele momento eu queria avaliá-lo, né, eu estava olhando pra ele. Então, uma criança sindrômica, será que uma criança sindrômica logo já ia pegar, né? Então, né, se fosse síndrome de Down, se fosse qualquer outro tipo de síndrome, né, fiquei pensando, talvez não pegaria tão fácil assim, né, o peito, não... E eu passei muito a mão na cabecinha dele, e o narizinho dele já começou a voltar ao normal, não tava mais tão amassado, o olhinho dele, ele abriu o olhinho, e eu comecei a ver, e ele olhou pra mim, né, e eu comecei a me acalmar, né, e tava respirando super bem, já não tava roxinho, tava tudo certo. Eu falei, gente, calma, né, eu vou com o Samuel pro quarto, eu vou esperar um pouco, se tiver que fazer, não é nada urgente, a gente faz os exames depois, né. Enfim, fui pro quarto, o Carlos foi comigo. Você bancou esse risco. Bancou, ali, porque... falei, né, porque é um risco. Porque... Exatamente, Querendo ou não, você tá risco. envolvida naquela emoção ali, e aí, como que é ali? É o que você falou, será que eu tô num olhar de mãe ou num olhar de pediatra? Exatamente, né, e isso passa sempre na minha cabeça, né, ainda passa, né, e aí fomos pro quarto, o Samuel nasceu muito pequeno, né, ele teve uma restrição de crescimento ali no finalzinho da gestação, acho que por conta de todo o estresse, e começaram a fazer muita destro nele, e a destro começou a vir baixa, né, só que eu estava super amamentando, né, eu apertava, o meu peito saía, né, e foi mais uma das coisas, porque a gente vai ter que dar fórmula, porque ele tá com a destro baixa, né, então, e eu comecei, não vou dar, né, daquele jeito, imagina, né, eu aqui, meu filho tá super bem, e aí eu comecei a ter alguns atritos com o pediatra, né, que, coitado, né, então tá bom, Estela, se você, né, então, e ele foi super gentil comigo, né, naquele momento, então se você tá falando, você pode, né, pode avaliá-lo, a gente só tá te orientando, né, as coisas que a gente precisa fazer aqui no hospital como protocolo, né? Eu não, tudo bem, gente. Mas aí só uma curiosidade aqui. Nesses protocolos que você ia lá e
passava por cima, vamos dizer assim. Uhum. Provavelmente eles te deram ali o aval pra fazer isso, porque Aham. também você é médico. Sim. Né? Por exemplo, a Ali chega lá, Com não certeza. quero, provavelmente teria que ensinar alguma Isso. coisa. Bancar isso É algo, difícil, né? É, E claro. também ali os conflitos entre médico e mãe já começaram ali, Aham, quando sim. você pariu. É, porque, claro que, assim, eu estava bancando aquilo, mas eu tinha aquele medinho dentro de mim. Então, Samuel, pelo amor de Deus, não me decepciona, né? Por favor. Eu ia te perguntar exatamente Né? isso, Eu como respirava é. fundo e falava, aumenta essa glicemia, pelo amor de Deus, porque eu tô bancando aqui, você banca aí, né? E dava peito, mas eu tinha aquela insegurança dentro de mim, óbvio, com certeza, né? E o meu marido, o cara sempre perguntava, Estela, tá tudo bem, né? Você tem certeza, né? Tá tudo certo, né? Eu, não, tipo, força aqui comigo, vai dar tudo certo, né? Então ele também tinha essa insegurança, né? Ele não é médico. Ele não é médico, Carlos. Então ele sempre me perguntava, né? Tem certeza? Tá tudo bem, né? Tô com Porque você, mas... né? Então, um falando, outro falando. E aí, enfim, da glicemia deu tudo certo, subiu muito bem, ele ficou ótimo, não tivemos problema nenhum. Só que veio de novo o neonatologista olhar a cabeça, tudo, e falar, Estela, a gente precisa fazer tomografia, enfim, pra ver o que tem, né? E eu falei, não, tomografia não vai fazer, né? Eu não quero, não vai. E aí meu pai veio conversar comigo e falou, então vamos fazer um raio-x. Eu, tá, então faça o raio-x, né? E aí o Carlos, eu falava pro Carlos, você não me larga, Samuel. Quero que você vá com ele para todos os lugares que ele for, você vai com ele, né? Aquele medo de roubar, enfim, nossa, que passa pela nossa cabeça. Passa. É a cabeça da mãe já, cabeça né? de mãe, Exato. total cabeça de mãe. Não me largue ele, não troque bebê, não faça isso, pelo amor de Deus, você fique com ele, né? Sabendo que não ia mais gente, né? Enfim, aí ele foi, fizeram raio-x, deu tudo certo, saímos do hospital, né? E eu, assim, né, pra família inteira, né? Sou pediatra, tá tudo sob controle, todo mundo, Estela, se precisar de ajuda, a gente tá aqui, tá bom? E todo mundo assim, né? Super, né, Isso delicado na tipo, situação, né? Mas antes, quando você tava grávida, você recebia palpite? Assim... sei lá, palpite que a gente sempre recebe sem perguntar, entendeu? Tipo, ou comentários tipo, nossa, tua barriga tá... Eu tô nessa agora. Antes eu tô com 6 para 7 meses, né? 7 meses já. Eu escutavam assim, tá muito grande pro tamanho dessa barriga, tem certeza que não é gêmeos? Nossa, minha filha tá com... Minha filha tá com metade do tempo da tua gestação e tá com metade dessa barriga. Isso uns meses atrás. Agora, não, tá muito pequena. Tá muito pequena pra quem tá quase parindo. Tá muito pequena. Tá muito alto, vai demorar. Vê se essa criança tá bem mesmo. Coisas assim, as pessoas tinham essa ousadia de falar sem perguntar pra pediatra? Ou, por exemplo, assim, não, porque quando nascer tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso provavelmente não. Não tinha tanto, né? Eu acho que como eu convivo bastante com médicos, enfim, gente que, né, enfim, conhece, né, bastante. Não, eu tô falando de pessoas aleatórias que eu não sei quem são. Então. Que dão palpite ou comentam coisas. Às vezes essas pessoas aleatórias até falavam que não sabiam, né, até tinha. Mas eu não escutava tanto, né, assim. E até depois que o Samuel nasceu, minha mãe falava bastante. A gente viveu muito recluso nesse tempo, né? Então não tinha tanto palpite, eu não recebia gente em casa, não saía, né? Não saía. Então eu não passei por esse momento de, né, das pessoas, sabe? E nem na gestação, assim, que eu me lembre coisas, nossa, falavam sempre que minha barriga era muito pequenininha, né? Sempre falavam, realmente minha barriga era, né? Então eu engordei muito, quase 20 quilos e, tipo, foi só de barriga, e, né, eu tive o Samuel, eu tava muito magra, né, então eu acho que eu engordei o tanto que, né, e no final eu engordei bastante porque eu enchei, eu tava bastante inchada, mas não tinha tantos palpites, gente, era mais realmente minha mãe, meu pai, realmente a minha família ali falando coisas, né, mas eles falavam, né, Estela, a gente vai te ajudar, né, se você precisar, né, você tá precisando de alguma coisa, e eu sempre muito naquela postura, eu sei de tudo, né? Não, Você pode... E hoje ainda é? Né? Não, hoje é diferente. Tá, e outra,
nos primeiros, no puerpério, que a gente passa por isso, nessa transformação hormonal que toda mulher passa, na responsabilidade. Teve choro na madrugada? Nossa. Madrugada, de manhã, de tarde. Nossa senhora. Tipo, a pediatra também passou por esse puerpério, Passou. também passou por aquela coisa de privação do sono, do cansaço, de privação de muita coisa, né? Porque apesar de você saber e orientar as suas pacientes sobre isso, você também viveu isso? Sim. Então, e eu achava que como eu sabia de tudo, né, sei de tudo, eu não ia, né, precisar, né, de muita ajuda, que eu ia saber me controlar muito bem, que eu ia saber lidar com todas as situações e que eu e meu marido lá ia dar conta de tudo, né. E aí passou o tempo, né, chegamos em casa, né, primeira semana ok, a segunda semana começou. Né? O Samuel teve muita disquesia, teve muita cólica, de verdade, de chorar assim horas, e era a hora marcada para chorar. A gente sabia a hora certa que ele ia começar a chorar, né? Então, no começo, eu sei o que é, o que vamos fazer, como vai ser. Passou uma semana, eu já não aguentava mais. Eu já estava destruída, né? Levantei a mão, preciso de ajuda. Preciso de ajuda, né? Então dava aquela hora, tava chegando 6 horas da tarde, se alguém não tivesse comigo, eu já entrava em uma ansiedade absurda. Sim. O meu coração começava já a ficar, né, batendo muito forte e é o fim do dia. Né? Então ele passava o dia até que bem, né? Agora, chegava a noitinha, essa partinha da tarde, as coisas começavam. Então, ou a minha mãe tinha que estar comigo, se o Carlos não tivesse. A minha sogra, a minha cunhada me ajudou muito, né? Então, alguém tinha que estar comigo, né? E alguns dias que eu estava sozinha, porque não tinha, né? Como? Sim, eu sentei no chão com ele e falei, bom, fica chorando aqui, que eu fico chorando aqui, né? Então... E assim, a pediatra pra chorar? Né? A pediatra tinha pediatra? Então, nós estávamos numa pandemia, né? Fechou tudo. Então, a gente conversava, eu tenho amigas, né, pediatra. Então, eu conversava muito com elas, né? A gente batia altos papos, olha, tá assim, tá desse jeito. Eu peguei a minha balança, levei pra casa, eu pesava o Samuel loucamente, porque o Samuel nasceu muito pequeno. Se eu tivesse uma balança em casa, eu pesaria... Lembra que a Luísa não ganhava peso no começo? Eu pesei ela numa bandeja eu acho que eu lembro. de pão, lembra? E coloquei naquelas bandejas, aquelas balancinha de pia mesmo. Porque eu não aguentava dar uma semana pra vir aqui. Eu precisava saber se ela tinha ganhado peso. Imagina se eu fosse... Gente, é muito, muito maluco isso. Muito. E aí as minhas amigas falavam, para de pesar. E era sempre assim, era rotina. Ele tomava banho, eu tirava ele do banho. Ou então ao contrário, né? Tirava a roupinha dele, pesava e levava pro banho. Todos os dias eu marcava. Eu ainda tenho guardado todos os dias o peso dele, né? Então tinha dia que ele perdia um tanto, tinha dia que ele ganhava o dobro, tinha dia que ele não ganhava nada. E eu surtava cada peso daquele e eu mandava para minhas amigas. Porque daí tu entra no automático da médica. Sim. E aí pro humano da mãe. Exatamente. Nossa, né? Porque a médica não fala isso, né? A médica não fala pese todos os dias. Não tem que fazer isso. Agora eu queria saber, era mãe ali, eu queria saber todos os dias o quanto ele tinha ganho, né? E isso me deixava desesperada. E as minhas amigas falavam, para com isso, chega, não é assim, você sabe. E eu, ai meu Deus, pediatra, entra, pediatra. Então você não tem uma pediatra, porque eu falo, quem é minha pediatra? A doutora Estela, eu tenho uma pediatra que eu falo, né? E aí é engraçado também contar uma coisa, curiosidade, que quando eu e a Carol, a gente tava conversando, se conhecendo, a Carol me chamou para um café, a gente começou a listar algumas coisas muito em comum. Muito em comum. E eu cheguei em Indaiatuba faz um ano e pouquinho, e a Carol, né, já mais um pouquinho de tempo, mas assim, o Benny tem 2 anos e meio, a Luísa vai fazer um ano, né? Fez um ano. E aí a gente não sei o que, porque a pediatra é a doutora Estela. E aí a gente, então, nossa. Mas assim, daí eu falei, pois fui nela semana passada, mas eu fiquei falando muito mais
da minha gestação, porque vira assim Vira uma amizade, uhum. vira uma consulta de família, né? Uhum. E aí você não teve isso, porque a gente fala que os primeiros 6 meses, pelo menos, era a vez de eu me arrumar Exato. pra ir o evento do mês. Da semana, né? Porque no começo eu adorava que eu tinha que vir Toda semana. O meu era uma terapia. era uma terapia. E assim, depois até os 6 meses, todo mês. E eu lembro que com o Beni, a gente tava no interior do Rio Grande do Sul e a gente tinha que viajar para 80 quilômetros para ir na pediatra dele, que foi a pediatra do parto. E eu botava uma roupa, eu me maquiava, o Ben ia dormindo na estrada, eu ia chorando, conversando com o Xande, daí eu chegava lá e realmente ela virou uma amiga, sabe? E aí, você não tinha isso? Ou só no WhatsApp, Na das verdade, amigas? Eu não tive essa oportunidade de ter. E isso eu acho que muito também por conta da pandemia e muito também por conta de que eu dou conta, né? Não sei, talvez, né, no próximo, né, se vai ser desse jeito, né? Eu acredito que eu, né, terei. Eu acho que eu quero ter, né, alguém para eu compartilhar tudo. Mas por pra conta... ter o evento social do mês. Da gente sair de casa dessa loucura que é os primeiros meses, assim, essa insanidade mental que a gente entra por privação de sono, por cólica, por não saber. E mesmo você sabendo, você não sabia, porque a realidade é outra. E aí, ir ao pediatra vira um evento, né? E Stella, conta aqui pra gente também como é o envolvimento, né? Você falou assim, mudou um pouco quando eu me tornei mãe, porque você se envolve muito mais, né? Você falou até sobre ter esse sentimento de empatia muito maior. Então, como que é pra você quando vem aqui a mãe, por exemplo, eu cheguei prantos, a Lê, provavelmente várias devem chegar no pós-parto, vem na consulta pré-natal, né, animadora, vou ter um bebê, nasceu, parece que... Não é a mesma pessoa. E como é isso, né? Assim, não sei se você já teve algum caso muito delicado, provavelmente já deve ter passado por isso. E como foi esse envolvimento? O antes e depois também. Tipo, a pediatra muito, né? E agora a pediatra mãe. O que acredito que mudou foi essa sensibilidade, assim, de coração, sabe? Que você escuta aquela história e você fala, cara, passei por isso, né? Eu sei como são as noites dessa família, né? Então, eu sei que eles acordam várias vezes, que, né, que eu, por exemplo, né, tinha que ficar de hora em hora, o Samuel queria dormir em cima de mim, né? Não tinha jeito, era só em cima da gente. E carrinho. Você me contou isso. Eu lembro na primeira consulta. Eu conto isso pra quase todos. Você falou isso, Carol, é isso aí. Que eu lembro que eu tava com medo de derrubar a Luísa, alguma coisa assim. Aí você contou a tua história. E é muito, muito maluco, porque me acolheu aquela história. O pediatra passou por isso. É isso. E eu tenho muitas mães que falam, nossa, Stella, se você passou por isso, se tá acontecendo isso com você, ai, que alívio. Nossa, então, se você lida desse jeito, se você faz... Ufa, eu não tô tão, né? Então... E as próximas fases também, né? Sim, todas as fases, né? Não é porque eu sou pediatra que tudo que eu falo aqui no consultório eu faço na minha casa, né? Eu sou uma mãe também, né? Que vivo o dia a dia, né? E que muitas coisas que eu até falo, né, pro Carlos, cara, se a gente fosse um pediatra, o pediatra ia sentar e falar um monte pra gente. Um monte, porque se fosse eu a pediatra, né, do meu filho, né, que tivesse do meu filho não, né, enfim... Eu ia falar um monte pra mim mesma. Eu ia falar, né? Que isso, não pode, não se come desse jeito, não é essa hora de dormir. Então, várias falhas, né? Várias. Então, eu trabalho demais, eu chego tarde em casa, o Samuel me espera, né? E eu sei como são essas coisas, né? Só que a gente precisa saber dividir. Eu tenho a empatia, mas eu sei que aquela família passa pela mesma coisa que eu passo, mas eu, como médica... preciso falar as coisas que precisam ser ditas.
né? Que pode ser que não Sim. funcione Não te- na sua casa, mas pode funcionar na minha, na Exato. da de outra paciente Exato. sua. Então, assim, não funciona na minha casa, então se não funciona com o Samuel, não vou falar pra dormir cedo, não vou falar pra dormir, porque eu sei como é que é. Não. Porque você tá envolvendo a tua experiência. Exatamente, né? Então, com o passar do tempo, esses cliques vêm, eles... Com a maturidade. Com a também. maturidade, exatamente, né? Começou a vir o que eu falo, o que eu não falo, o que eu uso da minha história, o que eu não uso, né? Aqui dentro eu sou pediatra, eu não sou Mas mãe. Você sente Eu que não- mudou? Claro! Assim, essa questão quando você não era mãe? Essa questão até da empatia, de entender. Talvez você era mais seca. Não seca, mas assim. Não vou levar pra casa isso, né? Aham, Comigo aham. não vai acontecer quando eu for mãe. Ou às Aham. vezes nem passa na É. cabeça, quando eu for mãe, simplesmente a história dela, próximo paciente. Sim, Né? é exatamente isso, né? Não que eu, é isso, né? Eu não era seca, muito pelo Sim. contrário, eu era super amorosa, eu escutava, né? Eu acolhia tudo, né? Mas é diferente quando a gente passa, Sim. né? Lembrem vocês, né, de como eram antes quando vocês não tinham filhos, né? Que você ia escutar uma mãe. Exato. É completamente diferente, né? Ou qualquer problema da vida. Quando a gente Ah, não passou... Imagina esse negócio de privação do sono, é só dormir Então. quando o bebê dorme. Mas assim, Sabe? não ficou. Agora, só uma curiosidade. Hum. Você não ficou com medo de ser mãe? Claro que eu fiquei. Eu tô com medo de ser mãe do segundo filho. Porque assim, eu, Carol, não sou pediatra. Então, eu entendo toda a questão emocional, Aham. mas eu não tenho a vivência ali dos primeiros contatos com o bebê. Eu não vivia de perto. Tá. E né? outra que eu acho Você que... sim. E assim, de tudo... Não errado, mas todos os reais perigos que podem Isso, acontecer. exatamente. Saber, né? De saber. Tá. Né? Tipo assim, desde uma virose até algo realmente grave, que precise de uma internação ou coisa assim. Nossa, eu ia ficar muito louca. Então. Né? Tipo, tu já pensa isso? Imagina Imagina sabendo. Aham. É que quando a gente é médico, que a gente sabe de muitas coisas, a gente também aprende a ter um limite do que a gente leva para casa. A gente começa a ficar um pouquinho mais... Como se fosse uma bolha. a gente fica um pouquinho mais... não sei se talvez essa palavra, frio, entendeu? Então aquilo tá acontecendo ali. Não significa, eu não tenho que levar. Isso não significa que vai acontecer. Exatamente, né? Então... por exemplo, eu dou de exemplo meu pai, né? O meu pai, ele é anestesista e ele é legista, né? Então, o meu pai, foi ele que me levou para ver corpos, para me ensinar, né? Então, a gente abria junto, eu via todos os órgãos, enfim. Então, se a gente olha para aquele corpo, né? Claro que a gente tem que ter total, né, amor, cuidado por aquele corpo que tá ali, né? Então, é o trabalho dele, né? E a gente precisa respeitar. Né, mas se a gente olhar para aquele corpo, né, e ver o que morreu, como morreu, o que aconteceu, e você começa a se envolver emocionalmente, você não consegue trabalhar, né? Então o psicológico, né, o nosso a gente acaba diferente, Sim. né? Então a gente, em algumas horas a gente precisa ser frio. Olha, está acontecendo isso, é isso que a gente vai fazer, é esse o período que vai ficar ruim. Nesse período precisa melhorar, parará, e né? Vai me falando, é como eu falo pra vocês sempre, né? Então, o Samuel pode pegar? Claro que pode pegar, né? Óbvio, só que se eu viver nesse medo constante, eu não vivo. Você já passou por alguma fase com o Samuel, assim, muito desafiante, sei lá, de alguma doença, de algo muito crítico pra ele? Então, pra ele, eu nunca passei por alguma coisa muito crítica. Ele já ficou doentinho várias vezes, Sim. né? Mas aí mais Teve simples, que você mesmo resolveu, isso, exatamente. Teve 2 vezes. Uma vez quando ele era bem pequenininho, ele pegou bronquiolite e eu rapidamente diagnostiquei, então eu consegui muito rápido fazer o que tinha que fazer, então ele não evoluiu para alguma coisa mais séria, né? Consegui muito bem me virar, mas eu precisei de ajuda, então eu levei ele até uma pediatra, né, amiga minha, e Estela, assim, tá tudo certo, continua, não vejo nada de diferente, né, vai indo, se precisar você volta que eu te ajudo. E uma segunda vez que eu pedi ajuda pra Rafa, porque o Samuel tava com muita dor de ouvido, pra Karina, nossa otorrino,
né? Só pra falar, né? Tô fazendo Uma segunda certo. opinião ali, né? Né? O Porque que primeiro vocês acham? Exato, né? Então eu já tinha começado todo o tratamento, e aí, o que vocês acham que tá certo? Eu posso continuar assim desse jeito? Não, Estela, vai, né? Ou então dava a Karina otorrino, né? Então, não, eu acho que é melhor você fazer isso, aquilo, então tá bom, vou confiar em você, né? Vou fazer o que você tá falando, né? Mas é isso. Com o Samuel, eu sempre usei muita antroposofia, né? Então a imunidade, eu amamentei ele até 2 anos e meio. Né, ele ficou em casa até 2 anos, depois ele foi para a escola. Então nesse período que ele não foi para a escola, ele tinha bastante contato, mas ele não tinha aquele contato absurdo com crianças, que é por onde a gente pega, né, por onde as crianças mais pegam doencinha, né. Então esse período foi um período muito tranquilo. Depois que ele entrou na escola, eu já estava, né, com várias coisas da antroposofia, homeopatia, para aumentar a imunidade dele. Então ele passou muito bem, né. Esse primeiro ele tá indo pro 2 anos e meio, né, que ele já tá que ele vai agora pra escola. Então, ele passou muito bem, nunca tive nada sério com ele. Deve ser muito bom ser pediatra nesse lado, né? Porque às vezes eu fico pensando, vou Mas mandar mensagem pra doutora Estela. Não, pera, deixa eu segurar um pouquinho. Acabou de acontecer, né? A ansiedade, preciso mandar, porque você já sabe. Por um lado é ótimo. Fiquei pensando aqui, nossa, vários momentos, eu acho que eu fui rápida demais. Febre, tá. Espera, dá um banho, dá medicação ali, espera. Agora a primeira febre, meu Deus do céu! Exato, muito bom. E o Samuel é cheio de ter febres, né? E aí, essa é uma história bem legal, né? A primeira vez que o Samuel teve febrona, e eu já tinha, né, explicado pro Carlos, meu marido, né? A gente vai lidar desse jeito com a febre, tá bom? Pra você tudo bem, né? E o lidar pra mim com a febre deixa ele pegar fogo, né? A partir do momento em que eu ver que não tá rolando, que tá ruim, muito ruim pra ele, muito ruim pra gente, aí a gente começa a fazer, né, dar remédio, enfim, né? A gente tira essa febre dele. Mas lá em casa eu sempre deixei o Samuel muito com febre, né? Assim, deixei a febre acontecer. E uma febrona que ele teve, ele já tinha mais de 1 aninho, né? Ele já estava perto dos 2. E aí de noite, sempre de noite, né, que acontece as grandes febres, né, e eu, nas primeiras vezes eu até aferia, né, media, colocava tudo pra ver como é que tava, e depois foi só assim, testa, né, colocava a mão, nossa, tá quente, tá, né, e aí eu colocava ele pra dormir do nosso lado, né, e o Carlos, ele tá muito quente, e se mexia. E se mexia, eu, deixa, Carlos, deixa mais um pouco, né, vamos deixar, já tá quase, né, chegando o dia, né, e aí ele acordava, dava água, dava mamar, muito mamar, porque ele ficava muito no peito, e aí fazer compressinha de limão, que foi que eu ensinei pro meu marido, pro Carlos, e agora ele já tá craque na compressinha de limão, né, eu não às vezes não ensino muito no consultório, mas ela é muito legal, né, a compressinha de limão, você corta o limão em várias rodelinhas, né, assim. E você pega uma meinha alta, ou então até uma compressa, né, um paninho de algodão, né, e você coloca o limão na sola do pé da criança, do neném, nas 2 solinhas do pé, e mais 2 aqui na panturrilha. Bota uma meinha, né, e deixa. Quando você vai tirar, depois de uns 40 minutos, que seja 1 hora, o limão tá seco. Seco, Como se sequinho. puxasse a febre. Exatamente. Só não vai com essa criança pro sol, pelo amor de Deus. Não, enfim, né? Então, o que o limão faz? Ele faz o quente chegar mais rápido nas extremidades. Porque a febre, ela sempre começa na cabeça. E ela vai pro tronco e depois vai para as extremidades. Quando chega nas extremidades, o corpo fala, ok, a febre percorreu tudo que ela tinha que percorrer, né? Matou, destruiu, aniquilou vírus, bactérias, que seja, o que eu precisava naquele momento, e agora a gente cede para depois, mais tarde, acontecer isso de novo, né? E aí o limão faz isso, né? É muito legal, muito legal. E aí precisa lavar muito bem, claro, né? Tudo certinho para depois sair no sol. Mas é muito legal fazer a compressinha do limão. Isso é interessante. Né? Interessantíssimo para essas mães aqui que estão ouvindo a gente. E aí eu lido mais ou menos assim com a febre. Eu deixo meu marido muitas vezes de cabelo de pé, mas ele já tá bem acostumado agora.
né? E é isso, de base, assim, que eu passei com o SAMU foi essas febronas e nenhuma doença grave, né? Nunca teve que... Ele usou uma vez antibiótico por conta de ouvido, mas tranquilo, foi muito bom. Essa parte da minha maternidade foi muito boa, de imunidade. Show, muito bom o nosso papo, Stella. Acho que a gente tá chegando ao fim aqui, vamos ver a hora. Já tá nos pontos finais, mas a gente quer saber, de todas essas histórias, vieram várias histórias. A gente quer, não sei se você quer fazer mais alguma pergunta, Anne? Não, pergunta não, mas eu quero pedir para vocês já se inscreverem no canal, seguirem os nossos Instagrams, porque a gente acredita nessa troca. Esse podcast que você também está ouvindo no Spotify, ele é uma maneira da gente contar histórias de mães reais. E a gente vai trazer cada vez mais essas histórias para a gente se sentir acolhida. Aqui vira uma troca e a gente acredita que a vida é feita de experiências e trocar essas experiências nos ajuda a seguir os desafios. Então já se inscreve no canal, já deixa o like no vídeo, já compartilha com uma mãe, já compartilha com a pediatra do seu filho e já nos segue no Instagram porque é bacana, né? É isso que a gente busca, a gente tá aqui fazendo por amor, por acreditar nisso, né? Porque são essas histórias que a gente começa a se identificar. Que a mãe conta, exato, aqui a mãe pode contar o que o coração muitas vezes não consegue lhe falar, né? E agora sim, pode pedir a gente sempre vai terminar com aquela pergunta final, que é uma história mesmo. Não que você já contou muitas histórias. Mas antes, onde as pessoas podem te achar aqui? Aqui em Indaiatuba, ou por uma consulta talvez online? Conta um pouquinho onde as pessoas te encontram. Então, eu só trabalho agora aqui na Casa Mora, né? Então, para vocês me encontrarem, vocês podem acessar o meu Instagram, o Instagram da Casa Mora, ligar para nós, né? Arroba Casa Mora. E isso, o meu é @doutora Stella Mardegan. Depois a gente vai deixar e vamos colocar na inscrição, na descrição. Em Indaiatuba, enfim, a gente vai passar certinho, né? Isso, perfeito. Tá, então... E o relatório... Ai, olha só, a gente vai esquecendo. Eu digo que metade da minha memória... Tá lá, né? Não, metade da minha memória se foi com a placenta do Bailey. Do Bailey agora. Agora a outra metade... Bom, quero ver, mas tem só até o próximo Bailey nascer, depois não temos mais. Não, sabe o que eu tava esquecendo? Que na descrição do vídeo tem um link que as mulheres que querem contar suas histórias aqui no podcast podem se inscrever, preencher lá, contar a história que quer contar aqui no nosso podcast, que a gente vai até o final. Não, a gente vai muito mais, mas a nossa ideia é até o final do ano de 2024 ter um por mês contando sempre histórias. Então, se você quiser contar a sua história, só na descrição do vídeo tem. E deixa eu falar pra vocês, eu tava me arrumando, né? E aí o Carlos falou, ai, nossa, é hoje, né, que você vai lá, né, conversar com as meninas. Eu falei, E aí ele me perguntou, né, como que era. Eu falei mais ou menos como que era, né, como é que é? O podcast, né, de vocês. E ele virou e falou assim, nossa, e eu, homens, não pode vir contar a história? Olha. Eu falei assim, olha, Carlos, não sei. Eu acho que é pra mulheres, né? Mas ele falou assim, a mãe conta, a mãe conta com o pai, muitas vezes, com o parceiro, né? Com a parceira, pai, né? a mãe conta para o pai. Aí eu falei assim, você ficou com ciúmes, né? Aí ele falou, fiquei. Mas eu acho importante mesmo, porque a gente não tem um canal pro pai falar. Então. E muitas vezes o pai mesmo não quer falar. Outras vezes ele quer, ele precisa falar. Sim. Quem sabe o Carlos deu ali uma... Então, vamos ver. E o Carlos é bem falador, ele gosta. Então. E agora, a gente sempre vai terminar, que nem a Carol tava falando, com um episódio, uma história engraçada, que hoje é engraçada pra você, mas na hora, assim... Normalmente toda mãe, assim, né? Normalmente, agora você conta como algo mais engraçado, às vezes cômico, mas na hora foi o perrengue. Tá. Assim, de baixo pronto mesmo. Vamos ver o que sai, o que vier. Então, eu fiquei pensando, né, em algumas histórias, né, e eu até conversei com a Rosa. A Rosa é a babá, né, quem ajuda a gente pra tudo nessa vida, né. Gente, essa Rosa hoje é maravilhosa. a Rosa ela tem até Instagram.
E eu vejo várias coisas criativas dela, eu falo, muito maravilhosa. Então, e eu falei assim, Rosa, me ajuda, né, a lembrar de fatos, né, que aconteceu com Samuel, né? E aí ela me mandou algumas coisas, né, de coisas antigas, né, porque ela ficou a maior, ela fica, né, o dia inteiro com Samu escola, depois, né. E algumas coisas eu queria contar pra vocês, é bem rapidinho, só pra terminar. O Samuel, ele tem algumas manias, né, e o que irritava, né, o que incomodava um pouco a gente, porque não fluía legal, né, muito a rotina, né, então ele sempre gostou muito de estar com coisas na mão, e não é brinquedo, era um pão duro, né, aquela colher, uma peneira, né, então ele tinha objetos aleatórios de cozinha, precisava estar na mão dele. Então, quando comecei a introdução alimentar, a gente começou a perceber isso, né? Porque ele queria sempre estar com o garfo na mão, ou a colher, assim, mas ele não fazia, né? Ele não fazia o movimento, nem imitava. Só que ele queria fazer com a outra mão, né? Então, a outra mão dele queria imitar a gente, né? E aí, a Rosa percebeu que tinha que ter várias coisas ali no meio para ele ficar, e ele trocava. Ele jogava, pegava outro, porque criança joga, né? E pegava outro. Essa mania de criança de jogar. Né? Então tinha que ter vários, então ia pegando e colocando de volta, mas ele tinha que estar com alguma coisa na mão. E isso se estendia para a hora de dormir, porque ele levava o garfo para dormir. Não podia tirar da mão dele. Às vezes era peneira, às vezes era escumadeira, às vezes era, enfim, o que ele escolhia. E se tirasse era o chororô. E às vezes guerras que eu não compro, gente. E às vezes era nas duas mãos. Então tem várias fotos. Não sendo faca, né? Por favor. E várias fotos dele com duas, aqui e aqui, dormindo. Mentira, assim, dormindo. Não soltava. Ele ficava, várias fotos, né? E hoje ele ainda faz isso, né? Continua então, com peneira na não, mão? aí é outras coisas. Aí são os brinquedos dele. Tá. Né? Então ele pega aquele brinquedo e ele quer, ele sai pra brincar em parquinho. Se vocês, né, um dia encontrarem, ele tá com alguma coisa na mão. Ele sempre tem que estar. Pediatra, tem um porquê disso? Um porquê disso? Eu acho que é um objeto de segurança, né? Então ele fez aquilo como isso daqui é meu, eu me sinto seguro desse jeito, né? Então aonde eu for, se eu tiver com esse objeto que me deixa seguro, eu tô bem, né? Então, nossa, muitas vezes, Samuel, por favor, filho, deixa, você vai esquecer, depois você vai querer o brinquedo de novo, a gente não vai achar. Não, eu quero, eu vou levar, eu vou... Tá bom, leva o brinquedo, perde, aí tem que, sabe, enfim. Nossa, e é muito legal senhora. Essas histórias, por isso que esse podcast nasceu, porque a gente começa a se identificar, né? Aí a doutora Estela começou a falar sobre o objeto na mão, e a minha filha também tem essa mania de objeto na mão, mas é objetos pequenininhos, então ela gosta de chave, de caixinha do fone, e ela engatinha, nem consegue engatinhar direito, mas quer ficar com o negócio na mão, come na mão, vai pra cadeirinha. Não foi a Lulu que colocou na boca, que engoliu? Não. Foi a Lulu? Não foi. Ai. Ainda. Mas o Benny botou uma pedrinha no nariz, eu nem contei pra doutora, porque falando tem uma agora. paciente que comeu o negocinho do fone. O Benny botou uma... né? O Benny gosta de pedra, ele bota nos bolsos, às vezes eu tenho que cuidar. Também, pedras. Pedras. Eles gostam de coisas pequenininhas. O Benny botou uma pedra no nariz esses dias, uma brita. Aí a gente fez o que a gente não deve fazer, que é a lavagem. E saiu. Mas poderia não ter saído. Não, poderia não contando ter. Agora pro pediatra. Ai, meu Deus. Mas a pedra, assim, o Benny tem que botar... A Luísa gosta dessas coisas mas pequenininhas. Isso que é legal nessa história, né? Porque a gente vai se conectando. Nossa, acontece comigo Sim, também. Eu não e a gente tem guerra que a gente não compra. Deixa com a pedra, deixa com a escumadeira. Nossa Senhora. E outra história também, só mais uma, vai. Vamos lá. Que quando, assim, a Rosa dá banho, o Carlos dá banho e eu dou banho, né? E toda vez que a gente vai secar, eu não sei se isso acontece talvez, né, com você, Ale, que pra secar o cabelo é muito difícil, é uma guerra pra secar o cabelo. Tá na minha lista, na minha próxima consulta com o pediatra, eu quero conversar sobre isso. Secar o cabelo. Secar o cabelo é um grande... Vai secar com secador ou com com a toalha. Com a toalha. Botar assim, a mão na cabeça. Exato. É uma guerra pra secar a cabeça,
todos os dias é a mesma coisa. Às vezes pra né? lavar, mas pra secar... Lavar a gente se vira bem, agora pra secar é um negócio. E aí a Rosa, né, criou uma brincadeira com ele, né? Vamos ver de que jeito que o papai seca a tua cabeça, Samuel, né? Porque ele tava um dia mega estressante e ela resolveu fazer essa brincadeira com ele. Desse jeito, né? Não, primeiro era a Bá. De que jeito a Bá enxuga a tua cabeça? Bem de levinho, devagarzinho. E o papai, como que é? Um pouquinho mais rápido. E a mamãe? É uma loucura! E a mamãe faz assim, aí ele dava risada, porque a mamãe fazia rápido. Então ficou uma brincadeira, né? Toda vez... Hoje não tem mais essa brincadeira, mas... Era mais novo. Mais novo, pra eu conseguir secar a cabecinha dele... Eu tinha que fazer essa brincadeira, né? Sei lá, porque eu sou mais rápido. Deixa eu secar logo essa cabeça, vai. E aí, porque é mãe. Vamos que tem um monte de coisa pra mãe. Né? E ele ficava bravo, porque você faz muito rápido, você faz forte, dói. Né? E aí a Rosa fez essa brincadeira. Né? Maravilhosa, forma lúdica. Lúdica, Porque exatamente. a gente quer ficar brigando ali com o racional, que a criança ainda não tá Exato. pronta pra... E é uma coisa que eu falo sempre no consultório. Faça assim, né? De uma forma mais lúdica, conte história. E aí na minha casa, muitas vezes, eu não faço isso. Sim. Porque, enfim, tem milhões de coisas pra fazer. Eu sou mãe. E aí depois eu paro, eu penso, eu falo, meu Deus, né? Podia ter sido de outro jeito, podia, mas não foi, sabe? Então, E acontece. é isso. Gente, muito obrigada, doutora Estela, mais uma vez, obrigada por participar, por tranquilo. aceitar, por essas histórias, por ser gente como a gente, mãe como a Exato. gente. Pessoal, o próximo podcast, daqui um mês, no final de março, a gente tá aqui nesse canal, no Spotify, no YouTube, vem com a gente, todos os dias no Instagram. E É isso. É isso. obrigada. A mãe conta. A mãe conta o quê? A mãe conta com quem? A mãe conta a real. A mãe conta quando? A mãe conta por quê? A mãe conta. O podcast que te abraça.